Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Estamos neste terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2021. Estamos já caminhando para o final deste ano. Estamos estudando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e ensinamentos divinos para o período dos reis de Israel. Com o nosso querido pastor Cleiton Pomerene, estamos estudando sobre o período dos reis, um período histórico de Israel que, com toda certeza, está nos ensinando muitas coisas, na maior parte das lições que estudamos até agora, passamos principalmente pela vida do profeta Elias, e já estamos desde a lição passada estudando sobre o ministério do profeta Eliseu. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 8 do dia 22 de agosto de 2021. O título da nossa lição é Naamã é curado da lepra. É uma história bonita, uma história interessante, uma história que tem grandes ensinos para a nossa vida, tanto em relação à serva de Naamã, que era uma menina judia, que tinha sido levada cativa por Naamã, ou pelo exército da Síria, como também temos muita coisa a aprender com as atitudes de Naamã e, sem dúvida nenhuma, com o profeta Eliseu. A forma que ele foi usado por Deus para produzir aquele milagre na vida de Naamã. E ainda aprendemos com as atitudes de Geazi, servo de Eliseu. Então nós temos 4 personagens envolvidos na história desta lição de hoje que têm coisas magníficas a nos ensinar. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical, onde temos como objetivo, sem dúvida, ministrar a lição, o assunto, a palavra de Deus à sua vida, mas também fornecer subsídios para os nossos professores de escola dominical. O texto áureo da nossa lição está em 2 Reis, capítulo 5 e versículo 14, que nos diz o seguinte: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Verdade prática: Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Nós precisamos realmente acreditar que Deus faz um milagre. E temos desfrutado de milagres de Deus. Eu sou contrário a algumas falas que dizem que a igreja não é mais a mesma, que a igreja mudou, que Deus não faz milagres. Deus continua fazendo milagres, só que Deus não faz necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz conforme lhe apraz. Naamã experimentou isso, não é? Naamã pensou que haveria toda uma cerimônia, porque ele era um grande general do rei da Síria, um homem conhecido, um guerreiro, um herói de guerra, não é? Mas não foi como ele pensou. O importante foi o resultado que ele precisava alcançar, e realmente Deus fez aquilo que era necessário. Deus não faz como nós. Eu preguei um dia desses dizendo que nem tudo que encanta os homens encanta Deus. Deus faz conforme a sua própria vontade. O ponto central da nossa lição nos diz que o Senhor trabalha por meios inimagináveis. Aquilo que nós pensamos, nem sempre, é claro que às vezes Deus vai fazer conforme nós pensamos, mas nem sempre Deus vai fazer de acordo com o que nós queremos. Eu tenho aprendido algumas coisas nesta caminhada cristã, e tem uma coisa importante e fundamental que eu aprendi. Eu aprendi na caminhada cristã, na vida cristã, que não é pecado nós falarmos para Deus aquilo que nós queremos. Não é pecado nós
orarmos e falarmos: Deus, eu preciso que o Senhor realize esse milagre na minha vida. E olha, eu só podia fazer isso, isso é a minha vontade. Mas a vontade do Senhor é soberana. Precisamos entender que a vontade de Deus é sempre soberana. E repito, não é pecado falarmos para Deus qual é a nossa vontade. Tem pessoas que quando a gente pergunta para ela: o que você quer que Deus faça? Não sei, aquilo que Deus quiser, né? Deus é o soberano, Ele é o Senhor. Não, não é pecado você falar para Deus qual é a sua vontade. Não é pecado você declarar para Deus quais são as suas expectativas. Mas é pecado quando nós entendemos que Deus não vai fazer conforme as nossas expectativas e então recuamos, abandonamos Deus, deixamos Deus de lado, murmuramos contra Deus. Nós precisamos entender que Deus sempre faz o melhor. Eu ensino que existem situações que Deus frustra as nossas expectativas, mas quando Deus frustra as nossas expectativas, é porque Ele tem um projeto muito maior e muito melhor. E esta é a confiança que precisamos ter nele. Naamã precisava ser curado. Deus não fez do jeito que ele queria, mas Deus fez aquilo que ele precisava. A Bíblia nos diz, o salmista, ele nos diz o seguinte: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A Bíblia deixa claro que Deus, Ele é responsável pelas nossas necessidades. E nós precisamos aprender a diferenciar necessidades de vontades. Deus sempre supre as nossas necessidades. Existem vontades que não são necessidades. O problema é que nós estamos vivendo uma geração muito voltada para as suas próprias vontades. Uma geração que quer que Deus sempre faça as suas vontades. É uma geração que parece que vê Deus como um servo. É uma geração que vê o evangelho como uma mercadoria e a igreja como um balcão, onde a gente chega, escolhe, paga, compra e leva. E Deus não é assim. O evangelho não é mercadoria, a igreja não é balcão, Deus não é o nosso servo. Deus, Ele cuida da nossa vida e Ele é responsável. Quando somos fiéis a Ele, Deus se responsabiliza por suprir as nossas necessidades. Então, na lição de hoje, nós vamos aprender sobre isso. Naamã entendeu que Deus não fez conforme ele queria, mas Deus fez o que ele precisava. Deus fez o que era importante e necessário e ele foi curado. Que nós aprendamos a servir a Deus assim, porque isto é maturidade cristã, isto é responsabilidade cristã. Deus nem sempre vai fazer do jeito que você quer, mas Ele sempre vai fazer aquilo que você precisa. Que este ensino desta lição de hoje seja uma verdade encarnada na nossa vida. Vamos aos nossos objetivos. O objetivo geral da nossa lição é revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Esta é a vontade de Deus. O salmista no Salmo 103 diz isso: é Ele quem cura todas as tuas enfermidades, e é Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É claro, não é o assunto desta lição, nós já tratamos disso, até numa lição do trimestre passado, nós falamos sobre os dons de cura, os dons de curar, e a gente sabe que nem sempre Jesus cura conforme a gente quer, mas a gente precisa continuar confiando que Ele é aquele Deus que cura. Então, o nosso objetivo geral é revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Objetivos específicos da nossa lição. Cada objetivo ligado a um ponto da lição. Primeiro, relatar a busca de Naamã por sua cura. Segundo, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. E terceiro, identificar a ambição de Geazi. Então, a nossa trilha, a nossa caminhada na lição de hoje tem que nos levar a estes objetivos. Leitura bíblica em classe está em 1 Reis, capítulo 5, versículos 1 ao 10, versículos 14 e versículos 25 ao 27, que nos diz o seguinte: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso. Porém,
leproso. Esse texto me chama a atenção, eu até anotei isso aqui para não esquecer de comentar. Naamã tinha um porém na sua vida. Naamã tinha um porém. Todos nós temos um porém na nossa vida. Por mais valorosos, por mais reconhecidos, por maiores, por mais famosos que todos nós, ou que qualquer pessoa seja, todos têm um porém na sua vida. E às vezes esse porém só os mais íntimos sabem. Só quem está dentro de casa, só quem convive com a gente é que realmente sabe. Todo mundo olhava para Naamã debaixo da sua farda. Envergar a farda é algo glorioso, é algo, para quem gosta do militarismo como eu, é algo magnífico. E todos olhavam para ele e viam um homem poderoso, um valente, um herói de guerra, homem valoroso, como o texto diz. Porém, debaixo da farda havia lepra. Todos nós temos algumas coisas que estão por baixo da farda e que só nós sabemos. Porém, era leproso. O que eu aprendo com este versículo? Que Deus é capaz de curar aquilo que ninguém vê. Deus, ou que poucas pessoas veem, Deus é capaz de nos curar completamente. Porque Naamã era um homem guerreiro, mas havia uma limitação. Ele era leproso e ele sabia disso. A família sabia disso. Algumas pessoas da sua intimidade sabiam disso. E o que eu tenho a lhe dizer é que Deus pode curar aquilo que poucas pessoas sabem. A cura de Naamã fez Naamã ser pleno. Deus quer para nós plenitude e satisfação. E esta cura que Deus promoveu na vida de Naamã trouxe esta plenitude e Deus tem isso também para a sua vida. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olhemos para o contexto dessa menina, talvez uma adolescente ou uma pré-adolescente, talvez. Ela estava escrava, serva na casa de Naamã, tinha sido levada cativa. Ela poderia estar revoltada, decepcionada com a situação toda, ver Naamã leproso e pensar que ele morra. Que ele morra. Eu estou aqui presa, me tiraram da minha terra, possivelmente da minha família também, que ele morra. Mas o coração dela se comoveu. Outra coisa importante que nós aprendemos com essa menina é que ela conhecia o profeta que estava em Samaria. Ela conhecia Eliseu, sabia quem ele era, sabia como o poder de Deus operava sobre a vida dele. E nós aprendemos com essa menina que como é importante quando nós conhecemos Deus e como é mais importante ainda quando esse conhecimento de Deus se manifesta na nossa vida cotidiana a fim de abençoar pessoas, a fim de abençoar outras pessoas. Essa menina, ao saber que o seu senhor Naamã era leproso, ela diz para a sua senhora: se ele estivesse diante do homem de Deus que está em Samaria, ele seria, olha a convicção dela, ele seria curado da sua lepra. Continuando a leitura. Então, entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Veja que Naamã acreditou nela. Eu olho para essa cena, porque eu leio a Bíblia pensando no fato, e penso que Naamã viu tanta convicção nela ao falar, que ele disse: não, eu vou ao rei, falarei com ele, e ele vai me conceder a autorização para fazer essa viagem. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. A gente vai continuar fazendo a leitura do texto, mas quando o rei de Israel recebe essa carta, ele se desespera, porque ele pensa o seguinte: o rei da Síria está procurando ocasião contra mim, porque ele diz: como que eu vou curar Naamã da sua lepra?
O rei da Síria, olha o que a carta diz, para que o restaures da sua lepra. Então o rei de Israel se desesperou, mas havia em Israel um homem de Deus, não é? E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure um homem da sua lepra? Pelo que deveras, notai, peço-vos, e vede que busca a ocasião contra mim. Ele está desesperado, sem saber o que ele faz. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, olha só, Eliseu ouve o que está acontecendo. Olha a atitude de Eliseu, ele ouve o que está acontecendo e ele sabe que pode agir. O rei não mandou chamar Eliseu, Eliseu ouviu a história. Infelizmente tem pessoas que são usadas por Deus, mas espera, não, se chegar até mim, se pedir, se vier falar comigo, eu resolvo. Eliseu só ouviu, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Que convicção! Pois veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te tornará, e ficarás purificado. Então desceu, é claro que o texto aqui não está relatando, não é? Porque do versículo 10 a gente saltou para o versículo 14, é a proposta da leitura bíblica em classe, mas Naamã retrucou, falou: rapaz, não tem rios melhores em Damasco, não tem outros rios melhores, eu vou me banhar no Rio Jordão, os camarada tá louco, é assim que ele atende um homem como eu? Naamã era arrogante, ele sabia do seu potencial, mas era arrogante. Mas ele recebe conselheiros. Olha, nós falamos desde a primeira lição desse trimestre sobre os conselhos, desde a segunda lição, né? Os conselhos que Roboão, o filho de Salomão, recebeu. Como é importante ter ao nosso lado pessoas que sabem dar conselhos. Os servos de Naamã disseram: meu senhor, é muito o que ele está te pedindo. O que vai te custar isto? Se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria. Agora ele está pedindo para o senhor se banhar 7 vezes no Jordão. Tudo bem que é uma água barrenta, tudo bem que não é o melhor rio que o senhor já mergulhou, mas vai lá e faz. Ele não disse que vai acontecer, então vai lá e faz. Como é bom ter ao nosso lado pessoas que sabem dar sábios conselhos. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Aqui já é o caso do Geazi, né? Que não é mais o Naamã. De onde vens, Geazi? Aliás, aqui, só para a gente entender a leitura do texto, né? Naamã ficou purificado, voltou a Eliseu, quis entregar os presentes. Eliseu disse que não queria, a gente vai ver isso no comentário da lição. E Naamã foi embora. Geazi correu atrás de Naamã, o servo dele, aliás, o senhor dele, Eliseu, tinha rejeitado os presentes, ele não podia ir atrás. Mas ele não entende isto. Ele tem o olho grande. Ele está em busca de recompensas financeiras, materiais. E então, quando ele volta, Eliseu pergunta para ele: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Porém, ele disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais e vinhas, e ovelhas e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Geazi mentiu ainda para Eliseu. Eliseu só está perguntando para Geazi aquilo que ele já sabe que aconteceu. E Geazi mente. E diante desta mentira, Eliseu dá uma sentença
a Geazi, e a partir dele a sua descendência seria leprosa. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Eliseu, antes de entrarmos nos comentários aqui, vale ressaltar que Eliseu demonstrou nesse episódio desprendimento com coisas materiais. É pecado aspirar bens materiais? Não. Todos nós precisamos disto. Nós vivemos num mundo real, onde nós precisamos de dinheiro, precisamos de um mínimo de conforto para a nossa família. Nós não podemos, entretanto, estar apegados a isso. Não podemos negociar o nosso ministério com isso. Aí sim, foi o que Geazi fez. Eliseu, aliás, eu anotei aqui para comentar durante a lição também, que era comum quando as pessoas iam ao profeta no Antigo Testamento, era comum levar presentes ao profeta. E não havia problema algum se Eliseu houvesse recebido os presentes. Mas Eliseu rejeitou. E Geazi, servo de Eliseu, tinha que ter aceitado aquilo. Não, meu senhor rejeitou. Mas, como eu já disse, ele cresceu o olho, porque era uma quantia interessante. Era algo enriquecedor. E ele deixa o seu coração seguir aquelas coisas e recebe uma sentença. Primeiro ponto, Naamã, chefe do exército. Nós já comentamos aqui, Naamã era um comandante honrado. Fizemos esse comentário agora há pouco ao fazer a leitura bíblica em classe. Era um homem valoroso. Segundo ponto, a escrava, uma testemunha de Deus. Fizemos este comentário aqui também. Essa escrava se tornou uma agente de Deus. O comentarista deixa isso claro aqui, ó. Ela se tornou uma agente de Deus na
casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Não importa a condição que nós estamos, o importante é realmente sermos um agente de Deus. Terceiro parágrafo, aliás, a caravana de Naamã, e o comentarista nos coloca que Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que ela dissera. E eu fiz questão de anotar isso aqui, ó, que essa menina tinha credibilidade. Ela tinha credibilidade. A Bíblia não fala, o texto não é claro, mas o que ela fala realmente chama a atenção de Naamã. Havia nela uma diferença, havia nela um comportamento que gerou credibilidade. Que Naamã poderia muito bem dizer, já procurei todos os médicos, os melhores médicos da Síria, e ninguém resolveu o meu problema, agora é esse blá 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 dessa menina que vai resolver. Agora, como diz lá, os nossos jovens, diz lá nas nossas Minas Gerais, se é lero-lero dessa menina, não vai resolver. Mas ele acredita porque ela tinha credibilidade. Queridos, quantos crentes hoje estão trabalhando há anos numa empresa, estudando há anos numa faculdade, morando há anos numa vizinhança e não tem credibilidade para falar de Jesus para as pessoas. Às vezes, o que faz com que as pessoas não se convertam a Cristo não é o poder ou não o poder do Evangelho, porque o Evangelho é poderoso para salvar. Às vezes é a credibilidade que nós não geramos por causa de comportamentos errôneos, equivocados e que envergonham o Evangelho. Essa menina, mesmo sendo serva, ela teve a credibilidade do seu Senhor. Segundo ponto da nossa lição, o comentarista vai tratar do mergulho no Rio Jordão. Primeiro parágrafo, ele deixa claro que Eliseu não se impressionou com a pompa. Eliseu não se impressionou com toda aquela pompa, com toda a riqueza, com toda a história. É claro que Eliseu sabia. Naamã chegou e Eliseu só mandou um servo para mostrar para Naamã que o que ele tinha impressionava os homens, não impressionava Deus. Eu fiz questão de notar aqui o seguinte, olha, Deus não tem filhos prediletos. E como eu já disse, nem tudo que encanta o homem encanta Deus. Deus não tem, eu sempre disse isso, Deus não tem filhos prediletos. Os filhos obedientes alcançam o coração de Deus. Naamã tinha muito valor para a Síria, para a história da Síria, era um guerreiro valoroso, mas ele não era um filho predileto. As pessoas se enganam às vezes dizendo, Deus é o meu papaizinho. Ele é o papaizinho de todos nós. Ele é o Deus que ama a todos nós, que cuida de todos nós. Deus não tem filho prediletos. Os filhos obedientes alcançam o seu coração, mas Deus não tem filhos prediletos. A decepção, o segundo parágrafo, a decepção e a cura de Naamã, e o comentarista deixa claro aqui o seguinte, a decepção de Naamã foi evidente. Ele nem queria mais saber de nada. E possivelmente ele ia voltar para a Síria e falar, não resolveu nada. E eu anotei aqui o seguinte, olha, decepções às vezes fazem parte do processo de cura. Por que, às vezes, no contexto de igreja local, de comunidade de fé, nós nos decepcionamos e queremos ir embora? Não, vamos embora. Isso aqui, a igreja é problema. Não, as decepções fazem parte de um processo de cura. Decepções fazem parte também de um processo de crescimento. Se Naamã não tivesse ouvido o conselho dos seus servos, ele iria embora decepcionado e não seria curado. Quanta gente que está abandonando Jesus por decepções com pessoas. Naamã não estava decepcionado com Deus, ele se decepcionou com Eliseu. É claro que aqui a decepção dele não tinha justificativa. Mas mesmo nos decepcionando com pessoas, justificadamente, nós não podemos abandonar Jesus. Eu escrevo algumas frases que Deus me dá e uns tempos atrás, uns meses atrás, eu escrevi a seguinte frase: é melhor andar com Jesus tendo Judas ao lado do que abandonar Jesus por causa de Judas. O problema é que tem muita gente querendo abandonar Jesus por causa de Judas. Nem todo mundo é Judas. A maior parte das pessoas que estão ao nosso lado na comunidade de fé é gente séria, é gente sincera. Às vezes nós temos alguns embates na comunidade de fé, alguns choques,
E isso é importante. A Bíblia diz que ferro se afia com ferro. Até os choques, os embates, as decepções que nós sofremos na comunidade de fé são oportunidades para Deus moldar a nossa vida. Então nós não podemos abandonar Jesus por decepções. A decepção de Naamã não foi com Deus, foi com a atitude de Eliseu. Só que a atitude de Eliseu foi para mostrar Naamã que a arrogância dele, ali naquele momento, não tinha lugar. O importante é que ele foi curado. Terceiro parágrafo do segundo ponto, Deus ainda opera milagres. Como eu disse aqui no início da nossa aula, Deus ainda opera milagres. Embora tem pessoas que falam, a igreja não é mais a mesma. Não é, irmão, a igreja não é mais a mesma. Mas Deus ainda é o mesmo. A igreja, como organismo vivo, como corpo de Cristo, ela continua sendo a mesma. Ela não é mais a mesma como instituição. E tem gente que fala, pastor, você prefere a igreja de 20 anos atrás ou de hoje? Eu prefiro a de hoje. Claro que eu prefiro a de hoje. Porque Deus ainda é o dono da igreja. Terceiro e último ponto. Geazi é acometido de lepra. Primeiro parágrafo, a rejeição dos presentes. Como eu disse, era comum levar presentes ao profeta de Deus. Mas é preciso, eu anotei isso aqui, é preciso ter disciplina para não ser dominado por recompensas. Não tem problema. Eu prego a palavra de Deus e às vezes a gente vai pregar, os irmãos ofertam, na maioria das vezes hoje. Quando eu comecei a pregar 29 anos atrás, não era assim. A gente vai, os irmãos ofertam a gente, isso abençoa a nossa vida. É comum isso, mas nós não podemos, precisamos disciplinar a nossa vida para não sermos dominados por estas recompensas. Não é? Às vezes as pessoas são dominadas. Se eu não tiver uma recompensa, eu não faço. Então não podemos ser dominados pela recompensa. Segundo parágrafo, homens de Deus não se deixam vender. Já falamos sobre isso aqui também. Eliseu não se deixou vender. Recusar esses presentes revela um comportamento de um homem que não se vende, diferente de Geazi. E o terceiro parágrafo desse terceiro ponto, por ganância, Geazi é acometido da lepra. Eu anotei aqui o seguinte, Geazi vivia com Eliseu, mas não tinha o mesmo foco. Geazi era servo de Eliseu, mas o foco dele era diferente. A visão de Geazi em relação às coisas de Deus era diferente. Nós precisamos estar envolvidos. Eu digo que o ministério tem que ser encarnado. E encarnar o ministério é viver o ministério com a visão proposta por Deus para a vida ministerial. Geazi não entendeu isso e acabou sendo acometido de lepra. Quantas pessoas também estão vivendo problemas que levam até a morte espiritual porque não compreendem a seriedade, a grandeza e a preciosidade do ministério. Queridos, como eu disse lá no começo da nossa aula, 4 personagens nos ensinam muito nesta lição. 4 personagens, Naamã, a serva de Naamã, Eliseu e Geazi. Que o aprendizado desta lição seja uma realidade na nossa vida e que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa. Deus te abençoe, um abraço da Academia de Pregadores do pastor Anderson Silva e até a nossa próxima aula em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar.
Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.